Poder, inteligência emocional, magnetismo pessoal. A gente vai falar hoje sobre o poderoso arquétipo da Cleópatra, né? Quem foi Cleópatra, né? Vamos lá conversar sobre um dos arquétipos mais usados pelas pessoas, pelas mulheres. Então, gente, trouxe um pequeno resuminho aqui sobre quem foi a Cleópatra, né? A Cleópatra, ela foi a última rainha do Egito. Diferente do que muitos pensam, seu maior poder não era a beleza, mas a inteligência, a estratégia, o domínio da comunicação e a consciência do próprio valor. Ela falava vários idiomas, conhecia política, filosofia e sabia se posicionar. E é isso que transforma a Cleópatra em um arquétipo tão poderoso. Existe também a história do tapete, né? Não sei se vocês conhecem, que ela precisava falar com o rei, eu não sei direito assim. E ela se enrolou em um tapete para poder falar com esse rei que ela não tinha acesso. Porque, e aí a gente vê um pouco que a Cleópatra, ela é uma mulher inteligente, estrategista e muito consciente do poder pessoal dela. Então, ela está entre os arquétipos poderosos. Mas como eu sempre falo, é preciso a gente usar as energias do arquétipo com muita consciência. Por quê? Porque se você já é uma mulher que tem uma energia, vamos supor, um pouco masculina, mais forte, você é uma mulher que já tem um lado racional, você é uma mulher businesswoman, né? Você tá ali nos negócios e você é racional. Se você ativa o arquétipo da Cleópatra, talvez isso fique mais, entendeu? Isso possa prejudicar os teus relacionamentos interpessoais. Então é preciso ativar o arquétipo da Cleópatra com muita consciência. Como que você vai ter consciência? Ou entra em um processo terapêutico, né? Ou você precisa ter muita consciência das suas sombras e do seu lado luz, tá? Então vamos lá. O arquétipo da Cleópatra, ele representa o poder feminino que nasce da autoestima sólida, da presença e do senso de valor pessoal. Então, para quem são as pessoas indicadas, né? O arquétipo da Cleópatra? Mulheres, eu não sei se eu falei, eu sou terapeuta, né? Eu atuo como terapeuta holística e eu faço tanto a escuta terapêutica, as sessões da terapia holística, barra de axis, tamiana e também consultoria de arquétipos, né? Então, quando me vem uma mulher em que eu percebo, né, depois de feito algumas sessões, eu percebo que a energia está se requerendo uma Cleópatra, a gente ativa. Como? Vou dar um exemplo de mulheres que usaram o arquétipo da Cleópatra e se sentiram muito bem. Mulheres que perderam o seu poder pessoal. Mulheres que, perderam a sua força de ganhar dinheiro, né? Pararam de acreditar em si mesmas, no seu potencial, que perderam sua criatividade, que não sabem se comunicar, se posicionar. São mulheres que estão com o feminino muito ferido e o masculino muito ferido. E aí a gente ativa e quando esse feminino está muito frágil, a gente precisa de uma energia poderosa como a da Cleópatra para ela ativar, para que ela consiga ter esse senso de poder pessoal, para que ela consiga resgatar esse senso de que eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Depende, é lógico, existem outros arquétipos que ativam isso, sim. Então é preciso que, dependendo da demanda daquela paciente, daquela cliente que eu estou vendo, se eu sentir que a energia dela está requerendo a Cleópatra, a gente ativa. E já tive experiências muito positivas de mulheres que ativaram e elas se sentiram, de uma mulher, ela já era uma senhora e ela queria retomar os negócios dela, ela tinha habilidade para trabalhar com artesanato, mas ela não conseguia sair do lugar, baixa autoestima, o cabelo não pintava, a unha não fazia, não sabe, porque essas pequenas coisas, elas despertam na gente
essa vontade. Nós mulheres, o nosso poder, ele também está na nossa beleza, na nossa sensualidade. Não é só sobre o dentro, é sobre o dentro e o fora. Então, eu tenho até pensado, quando eu não me sinto, quando eu não tô com as minhas unhas feitas, quando eu tô me sentindo, corpo é uma coisa que mexe muito com a minha autoestima, eu preciso trabalhar o meu dentro e o meu fora. Então, o arquétipo da Cleópatra, ele é excelente para trazer esse despertar para essa mulher que está precisando. Mas se você já percebe que você tem essas características, não ative esse arquétipo, porque você vai se tornar uma pessoa insuportável. Você vai se tornar uma pessoa muito estrategista, muito racional, sabe? Que talvez possa usar esse magnetismo como ferramenta para conseguir tudo que você quer. Então é preciso que as energias arquetípicas, né, elas sejam equilibradas na sua mente, na sua psique, tá? Então, vamos lá, ela tinha autoestima sólida, presença e senso do valor pessoal. Então, imagina uma mulher que perdeu esse senso do seu valor pessoal, que não sabe mais seu valor, que sempre coloca os outros em primeiro lugar. Talvez a alma, né, o corpo dela esteja requerendo dessa energia. Então, o arquétipo da Cleópatra, ele tem esse magnetismo sem submissão, que é um pouco diferente, por exemplo, do arquétipo da sereia. O arquétipo da sereia, ele tem mais a sedução. E se ele fica muito exagerado, ela pode usar isso, entendeu? Desse magnetismo e se submeter não ao outro, mas a si mesma, a usar sempre da beleza para atrair as coisas que ela quer. A sereia, ela tem isso daí. A Cleópatra, não. Porque a Cleópatra, ela traz esse equilíbrio entre o externo e o interno. Ela tem uma estrutura, ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela tem o poder pessoal, mas a Cleópatra, ela tem uma racionalidade, a inteligência e a questão de ser estrategista. Nós, mulheres, temos esse poder, né? E de sermos estrategistas, né? Quando a gente quer alguma coisa, né, a gente consegue. E aí a gente ativa um pouco desse lado Cleópatra, né? Então, ela tem uma elegância interna, né? Ela tem uma consciência de valor. Então, quando a presença, até o desenho, a foto da Cleópatra, ela é ativada, a gente já pega aquele impacto de uma mulher empoderada, sensual, mas existe muito a questão comunicação e a estrutura interna dela, né? Quando a gente fala do lado luz e do lado sombra do arquétipo da Cleópatra, a gente pode falar assim, vamos começar pelo lado luz. Ela é uma líder, ela era uma rainha do Egito, né? Então era uma líder nata, tem uma segurança emocional. Isso é muito importante quando a gente fala de inteligência emocional e segurança emocional, porque isso é sinônimo de masculino e feminino equilibrados na psique, né? O que é o masculino e o feminino nesse sentido? É a sensibilidade e a razão. Eu sou sensível, eu tenho o meu lado feminino, mas eu também não deixo com que essa sensibilidade me destrua. Então eu uso a sensibilidade, mas eu também tenho a razão. E quando esses dois estão equilibrados, existe o que a gente chama de inteligência emocional. Eu não vou ser nem sensível e nem 100% racional, 50-50, tá? Então ela tem esse magnetismo consciente e a capacidade de negociar e se posicionar. Então, se você é uma mulher aí de negócio, você tem seu negócio e você não sabe colocar preço, você não sabe se posicionar, você não sabe dizer não, talvez o arquétipo da Cleópatra seja bom para você, né? Por quê? Porque ela tem esse senso de valor pessoal e ela tem essa capacidade de negociar e de se posicionar. Por quê? Porque ela era uma líder, né?
ela estava em uma posição alta. E quem não sabe se posicionar, quem não sabe dizer não, tá lá para a polaridade só do feminino. E como a gente viu, ela é razão e emoção 50%, 50-50, tá? Pelo lado oposto, quando a gente fala de sombras psíquicas, quando a gente fala da sombra do arquétipo da Cleópatra, ela era uma mulher que, como ela tinha... ela era estrategista, então ela usava assim muito dessa inteligência como controle, porque ela sabia controlar, então ela tinha um controle excessivo. Então, se você já é uma pessoa controladora, pense bem antes de ativar esse arquétipo. Por quê? Porque você vai tentar controlar, manipular, e na verdade quem se torna escravo disso aí é você mesmo. Porque você está sempre nessa defensiva de querer fazer algo com estratégia, querendo controlar o outro. E aí você acaba se tornando refém desse mesmo poder. É igual como eu falo, sabe, a respeito de mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade para falar. E eu posso usar essa fala para cá, para, olha só, gravar vídeos no YouTube. Para mim é algo legal, é algo tranquilo. Então, esse é um poder, uma habilidade minha. Porém, ao mesmo tempo que é uma habilidade, se mal usado, eu posso, em uma briga, vamos supor, falar palavras duras, palavras ruins, sabe? Para alguém. Isso já aconteceu. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma briga, eu tento até me desviar daquilo ali, para não me deixar, para não pegar essa minha habilidade e se tornar uma sombra. Toda luz também pode se tornar uma sombra e toda sombra também pode se tornar uma luz, tá? Então, a minha habilidade de falar, de expor, de me comunicar, pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo. Depende de como eu vou usar. Então, quando a gente pega, por exemplo, se você já é uma pessoa controladora e você ativa o arquétipo da Cleópatra, talvez você fique mais controladora. Né? Talvez você tente manipular mais e isso faça com que você se perca, tá? E então, eu sempre falo assim que os arquétipos, eles são oportunidades para que você cure as suas sombras, porque quando você se torna muito controladora, aquilo te traz um incômodo. E é nesse espaço desse incômodo, desse desconforto, que você percebe que existe algo dentro de você que precisa ser curado. Por isso que eu acho a jornada arquetípica, o uso dos arquétipos tão poderoso. Porque rapidamente você consegue ver aquilo que está, entre aspas, oculto, tá bom? Então, entre um processo de autoconhecimento, antes de ativar qualquer arquétipo, não ative à toa, porque alguém falou, porque fulano teve essa experiência, eu vou ter também. Nada disso. Não é porque fulano ali teve, a Yasmin Brunet, tem um vídeo dela, né? Falando, sabe porque a Yasmin Brunet ativou o arquétipo da Cleópatra e da sereia, não sei se foi Cleópatra, foi da sereia, ela já tem uma energia sensual, né? Aí você imagina, ela ativou um arquétipo que já ativa algo que ela já tem. E isso pode se tornar o quê? Uma sombra, né? Então é preciso usar com muita sabedoria. Outra sombra do arquétipo da Cleópatra é medo de perder poder e uso do charme como defesa. Como ela sabe que ela já tem esse magnetismo, ela pode usar isso para conseguir o que ela quer, tá bom? Toda Cleópatra desequilibrada vira controle. Toda Cleópatra integrada vira liderança. Pessoal, olha essa frase, anota essa frase. Toda Cleópatra desequilibrada vira controle. Toda Cleópatra integrada, luz e sombra, vira liderança. Então, se você ativa esse arquétipo e ele coloca para você a sua sombra, esse desconforto, você ficou mais controladora, entenda que você precisa entrar em um processo terapêutico para entender o que é que te gera por que você quer tanto controlar, né? Qual é essa necessidade?
E aí eu vou te dar um exemplo, porque eu sou terapeuta, e quando a gente fala sobre, vamos supor, né, vou dar um exemplo, sobre pessoas que gostam de controlar, a gente está falando sobre uma fase específica da psicanálise, né, anal retentiva, e existem muitos perfis de mulheres assim, anal retentiva, que elas querem o controle. Por quê? Porque lá na infância teve alguma coisa que aconteceu que elas precisavam ter esse controle. Elas foram ensinadas a serem assim. Então, dentro de um processo terapêutico, você tem como curar essas coisas. Você tirar essa energia psíquica para sair do controle e se tornar uma líder nata, né? Que mais a gente pode falar da Cleópatra? Esse arquétipo ativa temas ligados ao valor pessoal, ao dinheiro, ao reconhecimento e a relacionamentos. Ele revela como você se coloca no mundo como rainha ou como alguém que precisa provar o valor. Se conecta com merecimento, identidade, autoestima e prosperidade. Essa minha cliente, ela ativou o arquétipo da Cleópatra, ela já começou a sentir muitas coisas positivas nela, poder pessoal. Ela disse que chegou em casa e o marido foi falar alguma coisa, falou alto, alguma coisa assim com ela. E ela Camila, consegui me posicionar. Eu falei que não queria provar, então ela teve a estratégia de se comunicar, de falar, de se posicionar e de impor limites, né? Ela que sempre vivia uma situação de, ele falou, tá dito, entendeu? Então a Cleópatra já trouxe. Aí ela entrou de férias, né? Ela tá viajando e eu não sei como ela tá agora, mas quando ela voltar eu vou perguntar e peço permissão para que possa compartilhar também os resultados do arquétipo nela, tá bom? Mas eu ativei já, vou contar em outro vídeo, eu já ativei o arquétipo da Cleópatra e apareceram muitas sombras, até porque na época que eu ativei eu não estava usando de forma consciente, então, né, tem toda essa questão. Hoje eu já tenho essa consciência. Então, ativar o arquétipo da Cleópatra não é fingir poder, é construir um poder interno real. Fortalecimento da identidade, clareza de limites, como foi o caso dessa minha cliente, maturidade emocional e alinhamento entre o valor interno e o valor externo. Foi aquilo que eu falei no começo. Ela tinha a beleza, o magnetismo, mas ela também era uma mulher inteligente, estrategista. Então ela fortaleceu esses dois polos, tá bom? E é isso. Também, se você tem interesse em saber qual é o arquétipo que você está regido, se você quer uma consultoria de arquétipos ou quer iniciar o seu processo terapêutico, eu sou terapeuta e o link está aqui na descrição se você quiser agendar, tá bom? E vamos lá usar os arquétipos de forma consciente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e acompanha. Dá uma dica de qual arquétipo a gente pode falar aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.